Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família. Vocês acabaram de ver um estudo bíblico acerca das 10 pragas do Egito e das 7 pragas do Apocalipse. E eu encontrei uma página muito importante com informações importantes acerca das 10 pragas do Egito, e então, com a ajuda do Altíssimo, eu decidi fazer este vídeo porque nós vamos aprender ainda mais coisas através deste, como eu já disse, deste documento que eu encontrei. Quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais, e então vamos aprender mais uma vez algumas coisas que talvez, mesmo lendo as Sagradas Escrituras, fique um pouco oculto ao nosso entendimento. Vou orar ao Altíssimo. Meu querido Pai Celestial, glória ao teu nome. Sabemos que nada daquilo que acontece é em vão, tudo tem um grande propósito. Sabemos que essas pragas vão vir para que o povo se arrependa dos seus pecados, Senhor. Pai Santo, sabemos também que nada passa despercebido aos teus olhos, tens o controle de tudo, Senhor. Ajuda-nos, guarda-nos na palma da tua mão, Pai Santo, Senhor. Glória seja dada ao teu nome, em nome do teu amado Filho Arroxo e Yeshua HaMashiach, que abençoa todas as pessoas que estão a ver neste vídeo, Senhor. Amém. Diz assim. As 10 pragas do Egito e seus significados. As 10 pragas do Egito foram eventos terríveis de juízo, demonstração de poder e a soberania de Deus. A história destas catástrofes está registrada no livro de Êxodo, do capítulo 7 a 12. Faraó resistiu em libertar o povo de Israel, que era escravizado no Egito há mais de 400 anos. E Deus mostrou o seu poder, humilhando o rei egípcio e todos os seus falsos deuses, com 10 pragas, que são a primeira, o sangue, a segunda, as rãs, a terceira, os piolhos, a quarta, as moscas, a quinta, morte de animais, a sexta, úlceras, a sétima, chuva de pedras, a oitava, gafanhotos, a nona, trevas e a 10ª, morte dos primogênitos. Depois da última praga, Faraó desistiu de enfrentar a Deus e permitiu que o povo saísse do Egito. As 10 pragas do Egito não serviram apenas de lição para os egípcios. Há muitas lições importantes que nós também podemos aprender. A primeira é a água transformada em sangue. Se nós repararmos e se nós lermos as Sagradas Escrituras, nós vamos ver que toda a água se transformou em sangue, até mesmo a água armazenada em vasilhas de madeira e de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara, feriu as águas do Nilo na presença de Faraó e dos seus conselheiros, e toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram, o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Isto encontra-se em Êxodo 7, 19 a 21. Deus aí manifestou o seu propósito de libertar o seu povo do Egito. Moisés e seu irmão Arão falaram com Faraó, mas este, com o coração duro, não permitiu que Israel saísse. Então toda a água do Egito, rios, lagos, canais, até a água armazenada em tanques, se transformaram em sangue. Os peixes morreram e ninguém podia beber a água do rio. Qual é a lição que nós podemos aprender daí? A vida vem de Deus. O rio Nilo, naquele tempo, era a vida do Egito. Não havia outra fonte de água para beber e irrigar a terra. Todos dependiam do rio para viver. Quando Deus transformou a água do rio em sangue, foi um golpe fatal na vida do Egito. Além disso, foi uma demonstração de superioridade do Senhor frente às divindades egípcias da fertilidade, o deus Api, Nilo e algumas espécies de peixe. Deus mostrou que Ele é a verdadeira fonte da vida. A segunda praga foi as pragas das rãs. Se você se recusar a deixá-lo ir, isto são palavras de Moisés, se você recusar deixar-o ir, então uma praga de rãs virá sobre todo o teu território. O Senhor também disse a Moisés: diga a Arão, estenda a mão que traz
estenda a vara que traz em tua mão sobre todos os rios, canais, açudes do Egito e faça subir as rãs sobre toda a terra. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e as rãs subiram e cobriram toda a terra. Isto está em Êxodo 8, 2, 5 e 6. A segunda praga foi outra prova da autoridade de Deus sobre toda a natureza. Faraó se negou a libertar o povo de Israel, por isso o Egito sofreu com o aparecimento de uma enorme quantidade de sapos. As rãs invadiram o país e ficaram fora de controle. Elas abandonaram o seu habitat natural e invadiram as casas dos egípcios que estavam por toda a parte. Qual é a lição que nós podemos aprender com isso? A natureza obedece a Deus. A ordem da natureza foi mudada pelo próprio Deus. O Senhor mostrou que é superior a toda a criatura. Deus é que mantém a ordem na natureza e Ele tem poder para controlar até o que acontece. O Egito viu o animal que eles idolatravam, servindo de instrumento para os atormentar. A rã era outro ídolo egípcio, deusa Hecate, associada ao Nilo e o símbolo da fertilidade. A terceira praga foi os piolhos. Essa praga, portanto, encontra-se em Êxodo 8, 16 e 17, e diz assim: então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão, estenda a vara e bata no chão. O pó se transformará em enxames de piolhos em toda a terra do Egito. Moisés e Arão assim o fizeram. Quando Arão estendeu a mão e bateu no chão com a vara, piolhos infestaram toda a terra, cobriram os egípcios e os animais. Todo o pó da terra do Egito se transformou em piolhos. Esta praga surgiu a partir do pó da terra. Deus mandou que Arão batesse a vara no chão e o pó da terra do Egito se transformou em piolhos. Essa peste infestou pessoas e animais. Desta vez, os magos egípcios não conseguiram reproduzir este milagre e admiraram e disseram: e isso é dedo de Deus. Qual é a lição que podemos aprender disso? Outras religiões têm o poder limitado. Com a praga dos piolhos, até os magos de Faraó tiveram que reconhecer a impotência das suas religiões ocultas. Eles não conseguiram imitar os milagres de Deus com as suas magias e encantamentos. Deus é todo-poderoso e Ele é maior que qualquer outra força no mundo. Vamos ver agora a próxima praga, a praga das moscas. Encontra-se em Êxodo 21 e 24, diz assim: se você não deixar o meu povo ir, enviarei enxames de moscas para atacar você, os seus conselheiros, o seu povo e a sua casa. As casas dos egípcios, bem como o chão em que pisam, se encherão de moscas. E assim fez o Senhor, e enviaram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, à casa dos oficiais e sobretudo à terra do Egito. A terra ficou arruinada com estes enxames. Por causa da dureza do coração de Faraó, Deus enviou a quarta praga, grandes enxames de moscas. Quando Deus enviou as moscas, Ele fez a distinção entre os egípcios e os hebreus. Do lado da terra do Egito, todos eram assolados pelas moscas, mas na terra dos israelitas não havia moscas, como diz em Êxodo 8, 20 a 32. Qual é a lição que podemos aprender daqui? Deus cuida do seu povo, aleluia, glórias ao nome do Altíssimo. Deus marca a diferença entre o seu povo e o povo que não confia nele. Nem confia, nem obedece. Apesar das dificuldades, o Senhor dá livramento àqueles que são seus. Quem ama a Deus e o segue está debaixo da sua proteção. Ele protege e livra os justos do castigo dos ímpios. A quinta peste foi a morte dos animais. Encontra-se em Êxodo 9, de 2 a 3, e diz assim: se você continuar a detê-los, a recusar e a deixá-los ir, a mão do Senhor ferirá com uma praga mortal todos os seus animais
Cavalos, jumentos, camelos, bois, ovelhas, o Senhor fez como tinha dito. Na manhã seguinte, todos os animais dos egípcios morreram, mas os israelitas não perderam nem um só animal. Depois que Faraó recusou libertar o povo de Israel mais uma vez, Deus anunciou mais um juízo contra os egípcios, a morte dos rebanhos de animais. Na sociedade desta época, os rebanhos eram uma fonte essencial de matéria-prima para o trabalho, era a base do comércio, era a única fonte importante de alimento. E um dia, Deus destruiu todos os rebanhos dos egípcios. Qual é a lição que podemos aprender daqui? Riqueza não é segurança. A segurança financeira e fonte de lucros dos egípcios foram devastados assim, no estalar de dedos. Eles idolatravam Deus ligados à prosperidade dos rebanhos. Os bens materiais, assim como os falsos deuses, desapareceram muito depressa. Não devemos pôr nossa confiança neles, nem fazer do dinheiro nosso Deus. Somente Deus é o nosso sustento e a nossa segurança. A praga número 6, úlceras. As úlceras encontra-se em Êxodo 9, de 9 a 10. Diz assim: as cinzas se espalharão sobre a terra do Egito como poeira fina e provocarão feridas purulentas nas pessoas, nos animais, em todo o Egito. Eles pegaram cinza de um forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou a cinza para o ar, vejam só, meus irmãos, e ela se transformou em tumores que arrebentavam em úlceras nas pessoas e nos animais. Mais uma vez, Moisés e Arão foram enviados por Deus a Faraó, que manteve-se teimoso, não permitindo que o povo fosse adorar ao Senhor. Deus ordenou que Moisés lançasse para cima um punhado de cinzas e aquele pó fino provocou úlceras que estouraram na pele dos homens e nos animais. Mais uma vez o Senhor provou que tem poder e autoridade sobre a vida e sobre a saúde de todos. Qual é a lição que podemos aprender daqui? A saúde depende de Deus. Ao menos tenha saúde. Muitas pessoas dizem isso quando acontece uma desgraça. Mas a saúde também não é garantida. Deus enviou feridas sobre os egípcios, não se apoia na sua própria força, vitalidade, e até isto é passageiro. A nossa saúde depende da vontade de Deus. A 7ª praga, chuva de pedras, saraiva, encontra-se em Êxodo 9, de 18 a 22. Diz assim: por isso amanhã, a esta hora, enviarei a tempestade de granizo mais devastadora de toda a história do Egito. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão em direção ao céu para que caia granizo sobre toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre os animais, sobre todas as plantas em toda a terra do Egito. Não há ninguém como o nosso Pai Celestial. Apesar de todos estes sinais, o rei do Egito continuava a se exaltar, subjugando o povo de Deus à escravidão. Desta vez Deus enviou um temporal de granizo, trovões, jamais visto antes. Deus ainda advertiu os egípcios para que recolhessem os trabalhadores e o gado e os que estivessem no campo para serem poupados. Vejam só, meus irmãos, o grande amor e o cuidado do nosso Pai Celestial. Qual é a lição que podemos aprender disso? Há segurança para quem obedece. Antes de enviar a tempestade de granizo, Deus avisou. Aqueles que acreditaram abrigaram os seus rebanhos e servos e foram salvos. Mas todos que não prestaram atenção viram a sua propriedade destruída. Deus livra quem obedece e faz a vontade do nosso Pai. Quem despreza os avisos de Deus, portanto, causa a sua própria destruição. A 8ª praga, a praga dos gafanhotos. Esta praga dos gafanhotos encontra-se em Êxodo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Moisés e Arão foram ver Faraó novamente e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando você se recusará a submeter-se a mim? Deixe-me, povo, sair para me adorar. Se você se recusar, tome cuidado, porque amanhã trarei sobre o teu território uma nuvem de gafanhotos. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo o que foi deixado pelo granizo. Vejam bem que quando aconteceu a chuva de granizo,
ainda ficou algo atrás, mas agora com os gafanhotos, meus irmãos, fica tudo devorado. Faraó, tão obstinado, não quis se submeter à autoridade de Deus, até pensou em fazer uma concessão, deixando sair somente os homens para adorar o Senhor, mas Deus é quem dá a palavra final. E ele ordenou a uma nuvem de gafanhotos jamais vista, que se ajuntou em todo o território do Egito, e eles devastaram toda a erva e a árvore que tinha sobrevivido. A lição que podemos aprender disso: até o sustento vem de Deus. A praga de gafanhotos acabou com toda a comida que tinha sobrado das outras pragas. Os egípcios iam passar fome. Deus é o dono de toda a terra. Ele sustenta o mundo com comida e supre todas as nossas necessidades essenciais. O Senhor tem poder para tirar e para dar. Deus sustenta quem crê nele, dando aquilo que é preciso para sobreviver. A nona praga é trevas. Encontra-se em Êxodo 10, 21 e 23. Diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver nada, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, os israelitas tinham luz nos locais em que habitaram. Por isso é que eu escolhi esta foto, porque não havia luz nenhuma, mas eu acredito que esta foto realça bem que no lugar onde estavam os israelitas havia luz na sua habitação. Aleluia, glória ao nome do Altíssimo. Dessa vez foi a luz que faltou. Houve uma escuridão total. Um bem garantido para toda a terra. Deixou o território do Egito. O bem, que é a luz, claro. Quando as trevas caíram sobre o Egito, ninguém conseguiu fazer nada durante 3 dias. Tudo parou. A escuridão tomou conta de todos os egípcios por causa da sua desobediência e teimosia. Qual é a lição que podemos aprender aqui? Tudo o que fazemos depende de Deus. Deus é soberano sobre a nossa vida, sobre as nossas ações e em tudo que fizemos. Mais uma vez, os falsos deuses egípcios, o deus Sol, Amon-Ra, Atum e Horus, foram humilhados diante do poder de Deus Criador. As criaturas de todo o universo, como o Sol, a Lua e os astros, também se submeteram a Deus. Irmãos, eu não tinha captado isso, até estou quase a chorar, tenho nariz até... Os irmãos estão reparando isso? Isso é por isso é que eu achei este escrito maravilhoso. Aqui podemos ver, meus irmãos, que até o Sol, a Lua e os astros se submeteram à autoridade de Deus, porque Ele é a luz. E Ele é a luz e Ele ama quem rejeita as trevas. Aleluia, glórias ao nome do Altíssimo. Agora vamos ver a praga número 10. A praga número 10 é a morte dos primogênitos. Encontra-se em Êxodo 11, 5 e 6, diz assim: Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Aconteceu que à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do prisioneiro que estava na cadeia, e todos os primogênitos dos animais. Faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus oficiais, todos os egípcios, e houve grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Essa última praga foi a morte de todos os primeiros filhos. Das 10 pragas, essa foi a pior. O pior juízo executado sobre o Egito, pois trouxe morte a todas as casas. Não só as posses, o sustento, o bem-estar foram afetados, mas a própria vida, a descendência das famílias pereceram. Novamente, houve distinção entre o povo de Deus e o povo egito. Houve morte dos primogênitos de pessoas e animais egípcios, mas os israelitas foram salvos pelo Senhor. Aleluia, glórias ao nome do Altíssimo. Qual é a lição que podemos aprender daqui? Deus salva
Deus providenciou salvação para as famílias dos hebreus. Um cordeiro morreria no lugar do filho mais velho de cada família. O sangue do cordeiro foi aplicado na porta de cada família. E então seria então este o sinal quando o anjo da morte passasse. Da mesma forma, a morte e a condenação vêm sobre todos nós, mas Deus enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Quem tem Jesus tem a salvação. Cabe a cada um de nós decidir se aceitamos livremente este maravilhoso presente que Deus nos dá através do seu Filho amado. Jesus salva a pior praga de todos os tempos, que é a morte eterna. Ora, meus irmãos, eu espero que vocês tenham gostado deste estudo bíblico. Eu amei, eu vou pôr abaixo o link se vocês depois quiserem ver. Eu amei este estudo bíblico, que realmente veio falar certas coisas que a gente não tínhamos, pelo menos esta dizendo que até o sol, a lua e as estrelas obedeceram a Deus, é uma coisa que passou-me e não tinha assim me deparado. Mas realmente, meus queridos irmãos, eu quero vos dizer que nós, quando temos vontade de aprender das Sagradas Escrituras, em tudo nós aprendemos muita coisa. Eu espero que com este vídeo faça a conclusão das pragas do Egito e espero que você tenha aprendido alguma coisa. E uma das coisas que nós temos que aprender de uma vez por todas é que quem é fiel a Deus está sempre a ganhar. Quem não quer depender nem confiar em Deus está sempre a perder, e muitos deles perdem a coisa mais preciosa, que é a salvação das nossas almas. Que o Altíssimo vos abençoe. Fica na paz do Criador dos céus e da terra.